No vídeo de hoje a gente fala um pouquinho sobre a cultura pós-moderna e o que significa ser o remanescente nesse contexto. Eu me lembro de ter sido ordenado ao ministério e de ter o sonho de logo batizar alguém. Na data marcada do meu primeiro batismo, após o sermão, eu fui ao quarto pastoral e coloquei o caça-marreco, uma espécie de macacão que se usa por baixo da beca batismal. E eu entrei na água e senti a temperatura da água, estava nela, mas não sentia a água me molhando. Ao final da cerimônia batismal, saindo para me trocar, percebi que não estava nem um pouco molhado e nem precisei da toalha para me secar. Esse negócio funciona mesmo, eu pensei. E essa experiência me faz refletir numa coisa: estar na água sem se molhar. De certa maneira, esse é o desafio do cristão em relação à cultura. É possível até mesmo nos recordarmos do verso em que Jesus diz as seguintes palavras: "Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." De acordo com Jesus, os seus discípulos estão no mundo, mas sem pertencer ao mundo. Estão cercados pela cultura, cheia de elementos contrários ao Evangelho, mas sem emergir nela. A verdade do Evangelho tornaria os discípulos impermeáveis à cultura ao redor deles. Cultura é um termo bem amplo, de um modo geral inclui costumes, línguas, tradições, história e modo de viver de um povo. Em outro vídeo eu já comparei a cultura a um tapete, formada de diversos fios que juntos acabam formando uma determinada estampa. Eu também já falei em vários momentos e em vários vídeos a respeito da cultura pós-moderna, a cultura que é dominante hoje no Ocidente. Essa cultura se desenvolveu ao longo das últimas décadas. Sempre quando a gente fala de mudanças culturais, de acordo com o esquema de Francis Schaeffer, essas mudanças acontecem primeiro no plano acadêmico-filosófico, depois elas passam para a alta cultura, depois elas migram para a cultura popular e começam a influenciar as pessoas comuns. Então, embora o pensamento pós-moderno ele nos remeta a Nietzsche, que é o precursor dessa tendência filosófica, a partir da década de 60, mesmo as pessoas comuns foram afetadas por tendências do pensamento pós-moderno. A gente pode falar que as últimas gerações, a partir da década de 60, são gerações influenciadas pela pós-modernidade. Eu também já falei aqui bastante sobre teoria generacional e você pode consultar outros vídeos do canal em que esse assunto é mais bem elaborado. O pós-modernismo defende que não há critérios morais válidos para todos os contextos. Assim, somos simplesmente o produto de determinadas condições históricas e culturais, além do nosso controle. Para medirmos o alcance do relativismo, o filósofo cristão Paul Copan cita uma pesquisa do Instituto Barna-Grove, realizada em 2002. De acordo com essa pesquisa, 83% dos adolescentes americanos dizem que a moral depende das circunstâncias e 75% dos adultos abraçam o relativismo moral. Sendo que não há uma verdade objetiva, cada tradição religiosa ou intelectual acaba defendendo a sua verdade e não se pode discriminar nenhuma forma de entender ou apresentar a verdade. De acordo com o falecido filósofo ateu Richard Hort, tudo o que precisamos é abandonar a ideia de que deveríamos tentar encontrar uma maneira de fazer tudo parecer unido, que dirá aos seres humanos o que fazer com suas vidas, dizendo a todos a mesma coisa. Ao invés disso, a pós-modernidade defende que nós sejamos tolerantes. E aqui também um vídeo no canal falando sobre a tolerância na sua acepção pós-moderna. Agora, falando um pouquinho de Adventismo, esse movimento cristão singular entende que tem a missão de levar a mensagem de Deus, o plano da salvação, conforme se acha nas Escrituras e especialmente detalhado nas profecias bíblicas. O Adventismo se identifica claramente com o remanescente de Apocalipse 12, uma entidade visível com uma mensagem de advertência a ser dada a todo mundo. Essa autocompreensão adventista é posta em xeque pela pós-modernidade. O teólogo Alberto Tim reconhece que denominações cristãs, de tempos em tempos, se inclinam a substituir
os ensinos da Bíblia por componentes antibíblicos da cultura contemporânea. E como isso ocorre em relação ao Adventismo? Segundo Canale, o Adventismo se seculariza ao adaptar seu pensamento e conduta aos padrões do mundo. O mundo que está mais distante do Deus da Bíblia do que o mundo do século XIX estava dos pioneiros adventistas. Aqui no canal existe também um vídeo apresentando algumas pesquisas que a própria denominação adventista fez com jovens, mostrando que gradativamente, ao longo das décadas, eles têm se desvencilhado dos valores bíblicos, assumindo assim uma distância em relação a conceitos caros à denominação e especialmente a postura de ser o remanescente. Isso soa para muitos adventistas como algo arrogante, algo que deve ser evitado, algo que ficou no passado. Muitos líderes cristãos hoje se regozijam da abertura que a pós-modernidade dá às crenças. Eu costumo apresentar que isso, em realidade, é uma espécie de cavalo de Troia. Ao mesmo tempo em que parece um presente, porque agora se pode falar da religião e da experiência pessoal com Deus, há também muitas limitações, especialmente porque o zeitgeist dessa época seleciona a mensagem cristã, diminuindo a sua importância e relativizando os seus conceitos mais caros. Não há problema nenhum de você falar de Jesus desde que ele não seja apresentado como a única verdade, mas simplesmente como uma verdade possível. Não há nenhum problema de você falar da sua experiência religiosa desde que você não considere a única experiência possível e nem melhor do que outras experiências. Isso faz com que a fé cristã seja apenas mais uma fé em meio a tantas outras no mercado de fé que nós temos. Obviamente, isso é contra o próprio espírito do cristianismo, que nunca se apresentou como mais uma religião, mas o único meio de salvação e de ligação real com Deus. A Bíblia também apresenta uma outra perspectiva sobre o conhecimento que é bastante diferente da epistemologia pós-moderna. Na Bíblia se assume que a verdade seja objetiva e passível de ser conhecida. Embora o conhecimento humano não seja absoluto, no sentido de ser exaustivo e onisciente, é possível o conhecimento suficiente da verdade, e isso mediante a revelação feita por Deus, principalmente por meio de Jesus, a própria verdade. A única maneira do Adventismo recuperar a sua importância e exercer o seu papel profético é retomar ao seu início. A ideia de que, partindo da Bíblia, podemos avançar. O que foi revelado na Bíblia e nos testemunhos escritos por Ellen White devem nortear não apenas as crenças adventistas, mas também o seu estilo de vida, os seus princípios, o seu comportamento e a sua vivência religiosa. O conhecimento acadêmico deve empregar a revelação como referencial. As vestimentas e músicas que escolhemos têm de se conformar aos padrões estabelecidos por Deus. Quando isso for real, cada um de nós contará com o favor do céu, experimentando a unidade. Na mesma oração em que Jesus menciona que não somos do mundo, apesar de vivermos nele, também se mostra que o caminho para a unidade é sermos santificados na verdade, o que fará o mundo crer que Deus nos enviou. Na mesma oração em que Jesus fala que nós não somos do mundo, apesar de vivermos nele, ele mostra que o caminho para a unidade é sermos santificados na verdade. E isso levará o mundo a reconhecer que Deus de fato nos enviou. Note a seguinte citação presente nos testemunhos. Deus queria que seu povo fosse disciplinado e levado à harmonia de ação, de maneira a terem o mesmo ponto de vista e serem de um mesmo espírito, julgando da mesma forma. A fim de produzir esse estado de coisas, muito há a fazer. O coração natural deve ser submetido e transformado. É desígnio de Deus que haja sempre um vivo testemunho na igreja. Será necessário reprovar e exortar, e alguns precisarão de ser incisivamente repreendidos, segundo o caso o exigir. Quando vivemos a verdade em uma cultura que a rejeitou e valorizarmos a obediência a toda a palavra de Deus, assim como Jesus e Paulo exemplificaram, impactaremos a cultura e, de fato, santificados avançaremos. Se você gostou desse vídeo e se interessa por esse tipo de assunto, esse é o canal para você. Aqui há vários vídeos sobre pós-modernidade, religião, história do adventismo, questões contemporâneas que desafiam a fé cristã, e você pode olhar os diversos vídeos aqui do canal
E aquele que mais se interessar você, compartilhe com seus amigos, especialmente via WhatsApp. Também curta esse vídeo, deixe aqui os seus comentários sobre pós-modernidade, sobre ser remanescente, o que você pensa a respeito de tudo isso. Um forte abraço e até a próxima semana.